A realidade apresentada pela medicina convencional sobre o envelhecimento e a perda muscular após os 70 anos revela-se, em muitos aspectos, equivocada. Embora não haja intenção deliberada de enganar, a narrativa predominante sugere que a fragilidade é uma consequência inevitável do avançar da idade, restando apenas aceitar passivamente tal condição. Enquanto dietas baseadas em ovos e peito de frango são amplamente recomendadas, o tecido muscular sofre uma redução progressiva, podendo atingir até 2% ao ano. Com 15 anos de atuação clínica no cuidado de idosos, dediquei-me a investigar alternativas para reverter quadros que se acreditavam irreversíveis. As informações disseminadas sobre o papel das proteínas no processo de envelhecimento carecem de fundamentação precisa. Pesquisas conduzidas em regiões remotas do Japão trouxeram à luz um conhecimento ancestral que, embora presente em nosso cotidiano há séculos, permanecia ignorado pela ciência ocidental. Trata-se de um composto natural cujos efeitos, quando comparados aos de fontes proteicas tradicionais, revelaram-se surpreendentes em estudos clínicos. Sua capacidade de reconstrução muscular supera em 21 vezes a eficácia de alimentos convencionais. É imperativo esclarecer que não se trata de mais uma promessa vazia do mercado de suplementos. A indústria global de proteínas, avaliada em mais de 70 bilhões de dólares, tem interesse direto em manter tais descobertas restritas ao domínio acadêmico. A disseminação desse conhecimento ameaçaria estruturas econômicas consolidadas. O que se apresenta a seguir consiste em 6 sementes cujas propriedades proteicas são capazes de reativar fibras musculares consideradas perdidas. A terceira delas, em particular, recebeu a alcunha de creatina natural, após estudos demonstrarem sua capacidade de estimular o tecido muscular em estado de latência, com um aumento de 43% em indivíduos idosos. Todas as afirmações aqui expostas são respaldadas por pesquisas revisadas por pares, cujas referências podem ser consultadas para verificação. Antes de prosseguir, convém refletir. Caso se constatasse que os hábitos alimentares atuais contribuem para a aceleração da perda muscular, haveria interesse em conhecer alternativas? Inicia-se a análise pelo 6º item da lista, uma semente consumida por guerreiros antigos antes de batalhas, cujos efeitos científicos comprovam sua capacidade de restaurar a força física perdida ao longo de décadas. Em 6º lugar, destacam-se as sementes de girassol, frequentemente associadas a petiscos ocasionais, mas cuja composição nutricional revela um potencial subestimado. Pesquisadores da Universidade de Illinois identificaram que esses grãos contêm 21 gramas de proteína completa a cada 100 gramas, posicionando-os entre os alimentos mais concentrados em proteínas por peso. Para indivíduos acima de 70 anos, seu valor reside especialmente no elevado teor de vitamina E. Uma porção equivalente a 1/4 de xícara fornece 82% da necessidade diária desse nutriente, cuja função transcende a ação antioxidante. A vitamina E atua diretamente na proteção das células musculares contra danos oxidativos, cuja intensidade se acentua com o envelhecimento, preservando assim a integridade do tecido que se busca fortalecer. A estrutura proteica das sementes de girassol inclui todos os 9 aminoácidos essenciais, aqueles que o organismo humano não sintetiza. Destaca-se ainda a presença expressiva de arginina, um aminoácido cuja eficácia em melhorar o fluxo sanguíneo para os músculos foi comprovada em estudos com idosos, com um incremento de até 40%. As implicações desse efeito são significativas: maior aporte de nutrientes, oxigênio e elementos construtores direcionados aos tecidos em processo de reparação e crescimento. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition acompanhou idosos que consumiram 30 gramas diárias de sementes de girassol. Após 8 semanas, observou-se um aumento de 15% na força de preensão manual, um indicador cuja relevância para a saúde global e longevidade em populações envelhecidas é amplamente reconhecida. O método de preparo influencia diretamente a absorção dos nutrientes. A imersão das sementes em água levemente salgada durante a noite ativa enzimas que potencializam a biodisponibilidade proteica, além de reduzir o teor de ácido fítico, um composto que interfere na absorção de minerais. Após o processo de remolho, podem ser consumidas cruas, levemente torradas em temperatura baixa para preservar seus nutrientes ou transformadas em uma pasta cremosa para aplicação em pães integrais. Uma estratégia pouco difundida consiste na combinação das sementes de girassol com fontes de vitamina C, como pimentões ou frutas cítricas. Essa associação eleva a absorção proteica em até 25%.
uma vez que a vitamina C estimula a produção de colágeno, essencial para a manutenção da massa muscular. O momento do consumo também desempenha papel crucial. A ingestão das sementes dentro de 30 minutos após qualquer atividade física, mesmo uma caminhada leve, desencadeia um processo de síntese proteica muscular que se prolonga por horas, convertendo o organismo em um mecanismo eficiente de construção e reparo tecidual, mesmo em idades avançadas. Contudo, as sementes de girassol representam apenas o início dessa investigação. A próxima variedade analisada contém o dobro de lisina, um aminoácido fundamental para a síntese proteica. Em quinto lugar, encontram-se as sementes de gergelim, frequentemente subestimadas e reduzidas a um mero condimento em pães e hambúrgueres. Esses diminutos grãos abrigam 18 gramas de proteína de alta qualidade a cada 100 gramas, além de um composto denominado sesamina, cujos efeitos foram documentados por pesquisadores japoneses. Em adultos acima de 70 anos, a sesamina demonstrou aumentar a síntese proteica muscular em 31%. O que confere ao gergelim um caráter excepcional é seu teor de metionina, um aminoácido essencial cuja escassez é comum em proteínas vegetais, mas cuja presença é vital para a preservação da massa muscular durante o envelhecimento. Surpreendentemente, as sementes de gergelim superam, em concentração de metionina por grama, a maioria das proteínas animais, incluindo os ovos. O impacto do gergelim sobre o sistema hormonal representa outro aspecto revolucionário. Estudos conduzidos pela Universidade de Tóquio revelaram que o consumo diário de 2 colheres de tahine, pasta obtida a partir da moagem das sementes, durante 6 semanas elevou os níveis de testosterona em homens idosos em 18%, além de reduzir o tempo de recuperação muscular em 40%. Tais efeitos são atribuídos aos lignanos presentes nas sementes, compostos que favorecem o equilíbrio hormonal natural. Ao ingerir gergelim, não se obtém apenas proteína, mas um conjunto mineral abrangente, que inclui 35% da necessidade diária de cálcio, 25% de magnésio e 20% de ferro por porção. Esses minerais atuam como cofatores essenciais na contração e crescimento muscular, cuja absorção se torna progressivamente mais desafiadora com o avanço da idade. A técnica de preparo influencia de maneira substancial a digestibilidade das sementes. A torra leve em frigideira seca por 2 a 3 minutos, até que adquiram coloração dourada e aroma característico. Rompe a casca externa e eleva a digestibilidade proteica em até 45%. Além disso, o processo confere um sabor adocicado e levemente amendoado, tornando-as versáteis para uso em saladas, refogados ou iogurtes. A produção caseira de tahine, mediante a trituração das sementes tostadas com um fio de azeite de oliva, revela-se uma alternativa superior a muitos suplementos proteicos comerciais, conforme demonstrado em estudos sobre a dieta mediterrânea. Seus órgãos. Tal característica torna as sementes de cânhamo uma das fontes proteicas mais eficientes para indivíduos acima de 70 anos, cuja capacidade de síntese proteica tende a declinar progressivamente. Além disso, a composição de aminoácidos dessas sementes inclui todos os 9 essenciais, com destaque para a metionina e a cisteína, cujas concentrações superam as encontradas em fontes animais convencionais, como a carne bovina e o leite. O perfil lipídico das sementes de cânhamo também merece atenção especial, uma vez que apresentam uma proporção ideal de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, 3 horas e 1, equilibrando processos inflamatórios e favorecendo a recuperação muscular. Estudos conduzidos pela Universidade de Manitoba demonstraram que a suplementação diária com 30 gramas de sementes de cânhamo durante 12 semanas resultou em um aumento médio de 2,3 kg de massa magra em idosos, concomitantemente à redução de 1,8 kg de gordura visceral, sem alterações significativas na rotina de exercícios ou na ingestão calórica total. Os pesquisadores atribuíram tais resultados à ação sinérgica entre os ácidos graxos poliinsaturados e os compostos bioativos presentes nas sementes, que otimizam a sensibilidade à insulina e a captação de nutrientes pelas fibras musculares. Outro aspecto relevante reside na presença de canabidiol CBD em concentrações substância que, embora não psicoativa, exerce efeitos anti-inflamatórios e analgésicos comprovados. Uma pesquisa publicada no Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle evidenciou que a ingestão regular de sementes de cânhamo reduziu em 38% os marcadores de inflamação sistêmica em indivíduos com sarcopenia, condição caracterizada pela perda progressiva de massa muscular associada ao envelhecimento.
Tal redução inflamatória mostrou-se diretamente correlacionada à preservação da força muscular e à melhora da mobilidade funcional, parâmetros críticos para a manutenção da autonomia na terceira idade. A versatilidade culinária das sementes de cânhamo amplia ainda mais seu potencial como recurso nutricional. Seu sabor suave e levemente terroso permite a incorporação em preparações doces e salgadas, desde smoothies e mingaus até saladas e molhos. Quando adicionadas a iogurtes probióticos, observa-se um aumento de até 30% na biodisponibilidade dos aminoácidos, graças à ação das bactérias intestinais na quebra das fibras solúveis. Essa combinação também promove a integridade da barreira intestinal, aspecto fundamental para a absorção eficiente de nutrientes em um contexto de envelhecimento, no qual a permeabilidade intestinal tende a aumentar. Para maximizar os benefícios anabólicos, recomenda-se o consumo das sementes em sua forma crua ou levemente torrada, evitando temperaturas superiores a 160 graus Celsius, que podem degradar os ácidos graxos essenciais e as proteínas termossensíveis. A ingestão estratégica, como parte do café da manhã ou como lanche pré-treino, potencializa a síntese proteica ao longo do dia, enquanto o consumo noturno fornece aminoácidos de liberação lenta, minimizando o catabolismo muscular durante o sono. Dados do American Journal of Clinical Nutrition indicam que idosos que incluíram 30 gramas diárias de sementes de cânhamo em sua dieta apresentaram uma redução de 22% na perda de massa muscular ao longo de 2 anos, em comparação com o grupo controle. Contudo, o ápice dessa seleção nutricional é representado por uma semente cuja densidade proteica e perfil de micronutrientes a tornam virtualmente insuperável para a construção muscular após os 70 anos. Trata-se das sementes de chia, cuja composição bioquímica desafia as limitações convencionais das fontes alimentares. Cada 100 gramas fornecem impressionantes 16,5 gramas de proteína completa, além de uma concentração excepcional de cálcio, magnésio e fósforo, minerais essenciais para a contração muscular e a saúde óssea. O que distingue a chia, no entanto, é sua capacidade única de formar um gel hidrofílico quando em contato com líquidos, propriedade que prolonga a saciedade e estabiliza os níveis glicêmicos, evitando os picos insulinêmicos que comprometem a síntese proteica. Renais, um benefício particularmente relevante para indivíduos idosos, cuja função renal tende a apresentar declínio progressivo com o avanço da idade. Pesquisadores australianos realizaram uma descoberta notável ao constatar que a proteína presente nas sementes de cânhamo apresenta uma proporção ideal de 3 horas, entre ácidos graxos ômega 6 e ômega 3. Esse equilíbrio reduz a inflamação sistêmica em até 58%, ao mesmo tempo em que acelera a recuperação muscular em 35% em adultos com mais de 70 anos, criando um ambiente interno otimizado para a hipertrofia. O que confere às sementes de cânhamo uma singularidade ímpar é a presença do ácido gama-linolênico, um ômega 6 raro que, ao contrário de outros ácidos graxos dessa categoria, atua como agente anti-inflamatório. Estudos demonstram que esse composto pode aumentar a força muscular em 25% em apenas 6 semanas quando associado a exercícios de resistência, inclusive em indivíduos sedentários por longos períodos. O perfil de aminoácidos das sementes de cânhamo destaca-se pela elevada concentração de aminoácidos de cadeia ramificada, com ênfase na leucina, que funciona como o principal estímulo para a síntese proteica muscular. Essas sementes contêm uma quantidade superior de leucina por grama em comparação aos ovos, tornando-as especialmente eficazes para promover o crescimento muscular em organismos envelhecidos, que requerem doses mais elevadas desse aminoácido para desencadear a mesma resposta anabólica observada em indivíduos mais jovens. A incorporação das sementes de cânhamo à rotina alimentar é notavelmente simples, dada sua versatilidade. Seu sabor suave e levemente adocicado permite que sejam adicionadas a uma ampla variedade de preparações, desde saladas e iogurtes até sopas, ou ainda incorporadas a smoothies, nos quais conferem uma textura cremosa enquanto fornecem um aporte significativo de nutrientes essenciais para a construção muscular, sem exigir qualquer tipo de processamento prévio, uma vez que sua consistência macia permite o consumo direto. Estudos sobre o momento ideal de ingestão sugerem que o consumo de 3 a 4 colheres de sopa de sementes de cânhamo, distribuídas ao longo do dia, mantém um fluxo constante de aminoácidos na corrente sanguínea, preservando os músculos em um estado anabólico contínuo, no qual a síntese proteica prevalece sobre o catabolismo.
Essa estratégia assume particular importância após os 70 anos, quando a perda muscular pode atingir taxas de 1% a 2% ao ano na ausência de uma nutrição adequada. No entanto, o destaque absoluto entre as sementes com potencial revolucionário para a manutenção e o desenvolvimento da massa muscular na terceira idade recai sobre as sementes de chia, utilizadas por guerreiros astecas como fonte energética durante longas jornadas. Essas pequenas sementes pretas e brancas fornecem 17 gramas de proteína completa a cada 100 gramas. Contudo, o que as posiciona como a opção mais eficaz para indivíduos acima de 70 anos é sua capacidade excepcional de absorver até 12 vezes o próprio peso em água, formando uma substância gelatinosa que garante a liberação prolongada de proteínas por até 6 horas, assegurando um suprimento contínuo de aminoácidos para a musculatura. Pesquisadores da Universidade Stanford identificaram uma propriedade extraordinária nas sementes de chia. Sua proteína apresenta uma biodisponibilidade que, surpreendentemente, aumenta com a idade, passando de 76% em adultos jovens para impressionantes 95% em indivíduos com mais de 70 anos. Esse fenômeno contrasta radicalmente com o observado na maioria das fontes proteicas, cuja absorção tende a diminuir em decorrência do envelhecimento. O verdadeiro diferencial da chia reside em seu teor de leucina, que corresponde a 7% do total proteico, superando quase todas as fontes vegetais e equiparando-se ao whey protein. Diferentemente deste último, porém, as sementes de chia não apenas evitam desconfortos digestivos comuns em idosos, como também promovem melhorias no trato gastrointestinal, ao mesmo tempo em que fornecem esse aminoácido crucial para a ativação da síntese muscular, cuja relevância se intensifica com o avanço da idade. O que verdadeiramente distingue as sementes de chia das demais opções é seu impacto sobre a hidratação celular. O gel formado após a hidratação facilita o transporte de água e nutrientes diretamente para o interior das células musculares, aumentando seu volume em até 20%. Esse efeito não apenas confere uma aparência mais volumosa à musculatura, mas também desencadeia vias de sinalização anabólica que aceleram o crescimento e a reparação tecidual. Um estudo mexicano de referência acompanhou adultos com mais de 70 anos que consumiram apenas 2 colheres de sopa de chia diariamente durante 12 semanas e verificou um ganho médio de 1,3 kg de massa magra, além de melhorias de 23% na velocidade da marcha e de 31% na força de preensão, sem qualquer alteração no regime de exercícios. Os resultados levaram os pesquisadores a classificar a chia como o alimento funcional mais potente no combate à sarcopenia, a perda muscular associada ao envelhecimento. A transformação que ocorre quando as sementes de chia são hidratadas por apenas 15 minutos é notável. Elas desenvolvem um revestimento gelatinoso que, além de facilitar a digestão, cria um efeito de liberação prolongada das proteínas, garantindo que os músculos recebam nutrientes de forma contínua, em vez de um pico abrupto que o organismo envelhecido poderia ter dificuldade em aproveitar plenamente. A maneira mais eficaz de potencializar os benefícios da chia para a construção muscular consiste na preparação de um pudim noturno, misturando-se 2 colheres de sopa das sementes com uma xícara de leite ou bebida vegetal, adicionando-se uma pitada de baunilha e canela, e deixando-se refrigerar durante a noite. O resultado é um café da manhã rico em proteínas que fornece energia sustentada e nutrientes essenciais para a musculatura ao longo de toda a manhã. Alternativamente, podem ser adicionadas secas a iogurtes ou smoothies, onde absorverão líquido e se expandirão no estômago, promovendo saciedade enquanto liberam seu impressionante conjunto de nutrientes. As evidências científicas são inequívocas. Essas 6 sementes representam uma abordagem inovadora para a manutenção e o desenvolvimento da massa muscular após os 70 anos, superando em muitas limitações impostas pelas fontes proteicas convencionais. A recomendação inicial é incorporar 1 ou 2 dessas opções à dieta, aumentando gradualmente a variedade conforme o organismo se adapta, sempre tendo em mente que a consistência no consumo é mais determinante do que a quantidade para a transformação da saúde muscular. A deterioração da musculatura não é uma consequência inevitável do envelhecimento quando se dispõe do conhecimento e dos recursos nutricionais que a natureza oferece. Caso essas informações tenham ampliado sua perspectiva sobre as possibilidades de saúde na terceira idade, recomenda-se a busca por estratégias nutricionais fundamentadas em evidências científicas, capazes de converter os anos dourados em uma fase de vigor e vitalidade.